Fala galera, hoje a gente vai falar sobre Êxodo capítulo 27. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Aqui em Êxodo 27 a gente vê mais detalhes sobre a construção do tabernáculo, dessa vez mais na parte externa, no pátio. Mas a gente também vê alguns detalhes sobre o uso do azeite, algumas coisas que a gente consegue correlacionar com textos do Novo Testamento. Mas antes da gente continuar nesse estudo, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilhe os nossos estudos com outras pessoas, e se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br, tem um banner lá no final da página para você poder comprar o livro. O capítulo começa falando do altar dos holocaustos, versos 1 e 2 está escrito assim: Farás também o altar de madeira de cetim, 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura, será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas serão uma só peça com o mesmo, e o cobrirás de cobre. Então, aqui a gente tinha o altar do holocausto, onde os sacerdotes ofereciam sacrifícios para a remissão do pecado do povo. Aqui a gente já se conecta claramente com Cristo, que fez o sacrifício final para a remissão dos nossos pecados. Cristo é o sacrifício necessário para a remissão de todos os pecados de toda a humanidade. Antes de Cristo era necessário que o sacerdote fizesse o sacrifício em nome do povo para a remissão do pecado do povo. Isso era necessário que fosse feito constantemente e recorrentemente. A partir de Cristo, ele é o Cordeiro que se entregou para derramar o seu sangue em favor de nós, para a remissão dos nossos pecados. A partir de Cristo não é mais necessário que seja feita a remissão com sangue, porque o sangue perfeito foi derramado no madeiro. Aqui a gente vê uma diferença importante, Pensa que o altar dos holocaustos estava no pátio. Eu daqui a pouco vou mostrar uma imagem para vocês visualizarem melhor, mais ou menos como era. Estava fora do lugar santo e do lugar santíssimo que nós vimos no capítulo anterior. Estando fora do lugar santo e do lugar santíssimo, veja que ele é feito de madeira e coberto de bronze, diferentemente dos móveis, dos utensílios que estavam no lugar santo e no lugar santíssimo, que eram em sua maioria feitos de ouro ou pelo menos cobertos de ouro. Ouro aqui, alguns estudiosos relatam que indica pureza, que indica santidade, enquanto o bronze, alguns estudiosos relatam que indica o pecado, tá? Mas você já vê essa diferença na construção dos móveis do pátio, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e também do lugar santo e do lugar santíssimo. Se você quiser se aprofundar no entendimento do que era oferecido como sacrifício aí no altar, o livro de Levítico, dos capítulos 1 a 7, detalha bastante o que era aceito aí como sacrifício. E em relação ao formato do altar, existem diferentes entendimentos, tá? Acho que isso é menos importante, a gente consegue ter uma boa visão já lendo aqui o relato bíblico, mas a gente não consegue saber exatamente como era no detalhe ali para criar um modelo, mas dá para ter uma noção, tá? Isso é menos importante, o mais importante é como tudo isso aponta para Cristo, aponta para o sacrifício que Cristo fez na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Esse capítulo também traz para a gente detalhes sobre o pátio do tabernáculo. Os versos 9 e 10 dizem o seguinte: Farás também o pátio do tabernáculo. Ao lado do meio-dia para o sul, o pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Versículo 10. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Então fala sobre o pátio. E aqui acho que fica mais simples, como a gente fez no capítulo anterior, a gente visualizar uma imagem. Veja aqui nessa imagem, a gente tem ali, naquele espaço à direita, com as colunas douradas, a gente tem o lugar santo e o santo dos santos, como a gente falou no capítulo anterior. Ali mais para a esquerda, a gente tem o altar dos holocaustos, e a gente tem a pia de bronze. A pia de bronze a gente ainda não viu nesse capítulo, a gente vai ver mais para frente. Veja então, altar dos holocaustos, pia de bronze, lugar santo, santo dos santos.
A entrada para o pátio estava um pouco mais aqui à esquerda do altar dos holocaustos. Era a única entrada que existia para todo o tabernáculo, tá? Então é isso, só para a gente ter uma noção mais ou menos de como era essa construção. O que é mais importante aqui é a gente entender essa ordem de como estava tudo disposto dentro do tabernáculo. Entrada, altar dos holocaustos, pia de bronze, lugar santo, santo dos santos, e tinham essas colunas e essas cortinas que ficavam em volta do tabernáculo, tá? Os detalhes ali menores não são tão importantes. O importante é a gente entender essa estrutura fundamental, essa estrutura básica e visualizar isso. Então, perfeito. Se você quiser, essa imagem está lá no blog, é só você ir lá em www.jcnav.com.br, vai ter o estudo de Êxodo 27, tudo que eu estou falando aqui está lá, com todos os textos, e essa imagem também, e outras referências mais. Aqui é importante a gente entender o seguinte: quando a pessoa entrava no tabernáculo, a primeira coisa que ela via era o altar do holocausto. Depois ela via a pia de bronze. E então depois tinha mais uma separação para que ela entrasse no lugar santo e mais uma separação, que era o véu, para entrar no Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo. A gente falou do véu e falou dessa primeira separação no capítulo anterior. Se você não viu o vídeo do capítulo anterior, é necessário que você veja para você entender bem, tá? O altar do holocausto oferecia remissão pelo pecado. A pia de bronze oferecia lavagem das mãos e dos pés, para que então o sacerdote pudesse entrar no lugar santo. E só depois no Santo dos Santos, diante da presença de Deus. No capítulo anterior, a gente falou que Jesus rasgou o véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos, do lugar santíssimo, né? E nos reconectou com Deus diretamente. E a gente viu, inclusive, textos falando sobre isso. Isso é verdade. Ao mesmo tempo, isso não significa que nós podemos nos achegar a Deus de qualquer maneira. Veja, essa construção de altar do holocausto, pia de bronze, separação entre o pátio e o lugar santo, separação entre o lugar santo e o santíssimo lugar, falam sobre a necessidade que nós temos de nos achegar a Deus de maneira íntegra, de maneira limpa. A gente não pode se chegar a Deus de qualquer jeito. E aqui eu não estou falando que nós nos achegamos a Deus através das nossas obras, através do quão santos nós somos. Não estou falando disso. A graça nos conecta a Deus através do sacrifício de Cristo na cruz. Cristo pagou o preço dos nossos pecados e por isso nós podemos nos achegar a Deus. O que eu estou falando aqui é que nós temos que ter reverência diante da presença de Deus. Nós não podemos nos achegar a Deus de qualquer forma, como se Deus fosse qualquer pessoa. O fato de que Cristo nos reconectou com Deus não diminuiu a santidade do Senhor. Não fez com que ele fosse menos santo e ele viesse ao nosso lugar. Não. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo o Criador de todas as coisas, ele continua sendo juiz, ele continua sendo santo. E para que nós nos acheguemos a Deus, precisamos nos achegar a Deus com honra e reverência. Esse processo todo do tabernáculo, que tem o altar do holocausto, a pia de bronze, a separação entre o pátio e o lugar santo, a separação do lugar santo para o santíssimo lugar, fala sobre uma construção de reverência para se chegar na presença de Deus. E essa verdade reverbera em outros lugares na palavra, né? Vamos ler o que diz o autor de Hebreus, no capítulo 10, dos versos 19 a 23. Vou começar pelo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então veja aqui, entramos no santuário através do sangue. Verso 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, ele fez um novo caminho. Existia um antigo caminho, agora existe um novo caminho que ele nos consagrou pelo véu, pela sua carne. Verso 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Antigamente, no tempo do tabernáculo ali, os sacerdotes eram as pessoas do povo de Israel, uma tribo específica,
Aqui não, aqui nós temos agora um grande sacerdote, um sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Ele é quem paga o preço dos nossos pecados. Verso 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Cheguemo-nos como? Cheguemo-nos a Deus, tá? Então vou começar de novo 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Presta atenção agora. Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O coração purificado da má consciência, a remissão dos pecados, e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aqui o autor de Hebreus não está criando nenhuma doutrina para que nós nos acheguemos a Deus. Ele está falando assim, ó, nós nos achegamos a Deus porque Cristo preparou um novo caminho. Existe um novo caminho, Cristo já fez isso. Nós podemos nos achegar a Deus. Não existe mais o véu que separava-nos da presença de Deus. Hoje nós temos um sumo sacerdote que é o próprio Cristo. Cheguemos-nos a Deus então, e aqui eu vou repetir o verso 22, com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Você se achega a Deus de qualquer forma, de maneira irreverente? Não. Nós ainda nos achegamos a Deus com reverência, porque Ele é Pai. Numa família saudável, por assim dizer, os filhos não fazem qualquer coisa na frente do pai. Os filhos não tratam o pai de qualquer maneira, como tratam qualquer colega, não. Os filhos honram o pai. Isso é bíblico. Da mesma forma, nós como filhos, nós como servos, nós devemos honrar o nosso Senhor. Então veja, eu não estou falando que você precisa de um certo nível de santidade para se chegar a Deus, não é isso. O que eu estou falando é que a gente, mesmo Cristo tendo rasgado o véu e nós tendo livre acesso ao Pai hoje, e o Espírito Santo habitando em nós, nós ainda podemos entristecer o Espírito. Lembra desse texto? Nós ainda podemos ser irreverentes na presença de Deus. Isso não pode acontecer. Nós ainda precisamos entender a estrutura do tabernáculo para entender que para nos achegarmos a Deus precisamos ser reverentes. Precisamos honrar ao Senhor. E que é errado a gente chegar ali sem lavar as mãos e os pés, sem a gente ter se arrependido dos nossos pecados. Então, arrependimento dos pecados, lavagem das mãos e dos pés, preparação no lugar santo e no lugar santíssimo. De novo, não existe doutrina aqui, tá, gente? É um princípio que deve guiar as nossas ações. E o princípio é, precisamos honrar ao Senhor, porque Ele é Senhor. Então é isso. De novo, gente, eu vou falar isso 80 vezes para ficar bem claro, para ninguém achar que eu estou criando alguma heresia aqui. Nós nos achegamos a Deus porque Cristo morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Mas precisamos entender a estrutura do tabernáculo de maneira que nós tenhamos como princípio que nós precisamos honrar ao Senhor. Que estar na presença de Deus não é estar na presença de qualquer pessoa. O finalzinho do capítulo ali, nos versos 20 e 21, fala sobre o azeite, né? E como o azeite deveria ser puro para manter a luz acesa. Aí não tem muitos comentários em relação a isso, tá, gente? A gente já falou um pouco disso no capítulo 26. É isso, gente. Eu tenho terminado esses vídeos aqui com uma breve oração. Então, se você puder, se você quiser, feche seus olhos, curva sua cabeça e ore comigo. Pai, Tu és bom e santo. O Senhor é justo, verdadeiro, fiel, grande e poderoso. Eu peço, Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado as pessoas. Lava as nossas mãos, lava os nossos pés. Lava-nos, Senhor, para que nós possamos estar na Tua presença com um coração purificado. Que nós possamos estar na Tua presença em inteireza de fé, como diz a Tua palavra. Peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe, nos dê cada dia mais entendimento da Tua palavra, que nós possamos aplicar a Tua palavra nas nossas vidas todos os dias através dos princípios que o Senhor tem nos ensinado. Revela-nos as verdades da Tua palavra, Pai, é o que eu peço em nome de Jesus. E se você concorda com essa oração, você diz amém. Galera, é isso. Se ficou alguma dúvida, deixe o seu comentário. Eu vou ou respondendo ou com o tempo gravando outros vídeos aí para tirar as dúvidas, tá bom? Deus abençoe a sua vida. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Paz.